Miriam, disponibilidade apesar da idade, é o título da lição 2, classe de juvenis. O texto aqui em destaque está em Miqueias 6:4. Certamente te fez subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. A paz de Cristo, meus irmãos, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Sou o professor Denis Pereira, atuo com a EBD há mais de 20 anos e é um prazer semanalmente recebê-los aqui, professores, coordenadores, superintendentes e todos que amam a palavra de Deus e a escola dominical. Temos aqui as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, jovens, juvenis e adultos. Por isso, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Pegue Bíblia, papel, caneta, revista, bloco de notas. Vamos juntos preparar mais uma aula da escola dominical. Muito bem, nós vamos aqui hoje explicar o contexto histórico do nascimento de Miriam e para isso nós vamos aqui abrir a revista dos juvenis na tela. Nós vamos também destacar a coragem, iniciativa e disponibilidade desta jovem, não é? E contemplar as consequências das atitudes de Miriam. É sobre isso que nós vamos falar aqui na nossa aula de hoje. Deixa eu colocar aqui a revista na tela, enquanto você vai se inscrevendo no canal, ativando aí as notificações, certo? Dando like do nosso vídeo e compartilhando aí o link do nosso canal com outros professores. Também tem muita gente precisando de ajuda e é sempre um prazer ajudar os irmãos, tá certo? Vamos lá então aqui para a nossa lição. Quem é Miriam? Aqui o nosso tópico 1. Quem é Miriam? Quem que é esta menina? Quem que é esta jovem que marcou história? Miriam é filha de Arão e Joquebede, traduzindo. Ela é a filha mais velha, ela é a irmã mais velha de Moisés e de Arão, tá? A história de Miriam está registrada especialmente nos livros de Êxodo e Números. O nome dela significa elevada, pura, amada ou ainda vidente, né? Miriam também é chamada de profetisa, tá? A Bíblia não revela detalhes se ela foi casada, se ela teve filhos, não revela nada disso, tá certo? Bom, Miriam e sua família são alguns dos muitos israelitas que nasceram no Egito, tá? Nasceram ali no Egito. E depois de alguns anos, de muitos anos, não é? Esse povo agora está saindo do Egito, não é? Lá eles frutificaram, cresceram, se multiplicaram, não é? Deixaram de ser ali uma família de 70 pessoas para se tornar aí uma grande nação. Num primeiro momento eles eram bem-vindos naquele lugar, depois eles passaram então a ser aí escravizados, tá? Então assim, o inimigo não perde oportunidade de escravizar. O inimigo não perde a oportunidade, a chance. Quando o faraó viu que tinha ali uma chance, ele, opa, vamos dar um jeito aqui nesse povo. O povo estava crescendo demais, tá certo? Então o inimigo falou assim, peraí que a gente tem que destruir esse povo, tem que dar um jeito de controlar aí este povo, não é? Então é dentro deste contexto que nasce Miriam. Ela nasce dentro de um contexto de um povo que foi levado para o Egito a convite do faraó daquela época, mas que nesse tempo agora em que Miriam surge na história, o faraó que governava o Egito agora não os trata mais como convidados, trata eles agora como escravos, Muito bem, tópico 2 aqui da nossa lição, tópico 2 aqui da nossa lição, o contexto de perseguição e escravidão. Não é? Miriam, assim como muitas crianças ali, tiveram o quê? Uma infância turbulenta, certo? Então, imagina nascer no Egito sob esse contexto,
sob o jugo dos egípcios, realizando trabalhos forçados, oprimidos com tarefas e impostos pesados. Foi dentro deste contexto que surge aqui esta família na história, não é? Agora, a história de Miriam, a conjuntura social ali de Miriam e da sua família, ela é ainda mais dramática e turbulenta, tá? Mais dramática e turbulenta. Por quê? Porque olhando para o crescimento acelerado do povo hebreu, que são os israelitas que saíram, que entraram no Egito ali, não é? Faraó decidiu executar um controle de natalidade autoritário, cruel e desumano, tá? Então ele deu uma ordem que todos os bebês do sexo masculino fossem mortos, enquanto as parteiras ajudavam as mulheres hebreias a darem à luz. Isso era o quê? Um plano infernal, ok? Um plano infernal. Era também um plano diabólico para impedir o nascimento do libertador naquele momento, não é? Do libertador naquele momento, não é? Então, era um plano infernal não só para aquela geração, mas para todas as gerações, certo? Então, era esse plano que foi arquitetado por Faraó, não é? Mas Deus, ele tem aí um plano que vai além da mentalidade humana, não é? Então, se configurava impedir o nascimento do libertador, posteriormente configurava o impedimento do nascimento do Salvador. Mas Deus nunca perdeu o controle e ele colocou temor no coração daquelas parteiras que eram egípcias, mas elas preferiram temer a Deus ao invés de obedecer às ordens de Faraó, não é? Mas não demorou muito tempo, Faraó percebeu que suas ordens não estavam sendo cumpridas. Elas não estavam sendo cumpridas. Aqui a gente pode fazer aqui uma reflexão. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque existem coisas que estão sendo liberadas, consentidas por lei, mas que desagradam ao Senhor. E como que a gente se comporta? A Bíblia manda que o cristão obedeça às autoridades lá em Romanos 13. Mas e quando as autoridades criam leis, como Faraó, que ferem a santidade de Deus, que são contrárias à palavra de Deus? Porque criar lei é fácil, não é? Os homens que criam lei, na sua grande maioria, não temem a Deus, certo? Então criam leis simplesmente atendendo a um apelo da sociedade. Ah, porque agora nós temos que atender a uma demanda. Qual que é a demanda da sociedade agora? É tal. Então faz uma lei para provar esse comportamento, porque agora a sociedade quer esse comportamento. Entende? Então, qual deve ser o nosso comportamento diante de uma lei que fere a palavra de Deus, que fere a santidade de Deus, que é contrária à palavra de Deus? Estas parteiras nos ensinam que é melhor temer ao Senhor. É melhor temer ao Senhor. Agora, Faraó, ele percebeu que as suas ordens não estavam sendo obedecidas. Então ele deu uma ordem que todos os bebês do sexo masculino fossem atirados ao rio Nilo, um rio infestado lá por crocodilos, certo? Arão e Miriam nasceram antes desse decreto. Arão era 3 anos mais velho que Moisés e Miriam também, né? Ela era aí mais jovem. Mas o que aconteceu? Ela tomou para si a responsabilidade de cuidar e de ajudar a salvar o seu irmão. Tá? Ela tomou essa responsabilidade. E quando tudo parecia perdido, Deus preparou meios de salvação. Então aqui é interessante, ele busca pessoas dispostas a serem usadas por ele para mudar situações. Ou seja, não importa a idade. Deus procura pessoas que estejam dispostas a serem usadas por ele. Esta menina Miriam foi usada por Deus para mudar o curso da história da humanidade. Uma simples garota. Ela foi usada por Deus para mudar o curso da história da humanidade. Por isso que nós precisamos valorizar os adolescentes.
Por isso que o adolescente precisa enxergar-se a si mesmo sob as óticas dos olhos de Deus, para perceber que às vezes uma simples atitude. Miriam, provavelmente, com certeza, ela não sabia o impacto que a sua ação teria. Ela estava ali salvando apenas o seu irmãozinho. Era só isso que ela estava fazendo, né? Ela estava apenas, para Miriam, meu Deus do céu, ela estava apenas de olho no seu irmãozinho. Mas, na verdade, ela estava se colocando exatamente onde Deus precisava para que o plano de Deus fosse maior do que qualquer plano do inferno e se concretizasse de uma maneira extremamente poderosa. Então, não subestime a si mesmo pela idade. Por isso que Paulo, ele escreve aqui em 2 Timóteo, é isso? Ninguém despreze a tua mocidade. 1 Timóteo 4,12. Ninguém menospreze o fato de seres jovem, tá? Então, o fato de ter pouca idade, não se despreze e não deixe ser desprezado. Agora, como que você não se despreza e não deixa que ninguém despreze você por você ser jovem? Sendo o exemplo na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Para que as pessoas olhem para você como nós podemos olhar para Miriam e dizer, apesar da pouca idade, é uma pessoa comprometida com o Senhor. É coisa do céu. E aí, já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Inscreva-se, ative as notificações, dê like no nosso vídeo, deixe o seu comentário, que é muito, muito importante para nós. Tópico 3, se não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, você sabe que é sempre tudo muito importante. Coragem e iniciativa para mudar uma situação. Moisés nasceu exatamente nesse período sombrio pós-decreto de Faraó. Sua mãe, Joquebede, fez tudo o que pôde, escondendo-o por 3 meses, contrariando as ordens do rei do Egito, não é? Então, quando não era mais possível escondê-lo, ela ali elaborou um plano audacioso. Joquebede. Joquebede. Enfim, um plano audacioso, tá? E aí a Bíblia registra que a irmã do menino, Miriam, ficou observando de longe para ver o que aconteceria. Interessante que não há nenhum registro que Joquebede pediu alguma coisa, não é? Então, o que nós temos aqui? A proatividade dessa menina na continuação aqui desta história, não é? Então, estamos diante das características comuns de pessoas dispostas a fazer a diferença: coragem e iniciativa. Coragem e iniciativa. Agora, como ter essa coragem e iniciativa? O que te incomoda? Miriam agiu por fé, se expôs, se arriscou, mesmo sabendo que poderia padecer, mas não deixou seu irmão sozinho até saber o que poderia lhe acontecer naquele rio. Veja. Então, o que te incomoda? Tá? Diante de uma situação que você está vivendo, que você está vendo, tá? Ao invés de se omitir, ela se dispôs. Ao invés de se omitir, ela agiu. Tá? Ela agiu. Aqui nós temos um livramento de Deus para Moisés e para toda essa família. Para toda essa família. Porque para ela também foi arriscado. Foi arriscado a atitude que ela teve, não é? E naquele mesmo dia, no mesmo instante que a filha de Faraó desceu ao Nilo para se banhar, e aí você vai ter aí a conclusão, não é? A coisa linda de Deus que vai acontecer. Ela desce para tomar banho, e aí ela encontra o cesto, vê que é um hebreu, vê que ele é bonito, decide adotá-lo. Decide adotá-lo. E aí, numa atitude ainda mais corajosa, Miriam se aproxima e diz: escuta, se você quiser, eu posso buscar uma ama para cuidar dele. O que ela não sabia é que ela era irmã do bebê e ela foi chamar a mãe do bebê para cuidar dele. Ou seja,
Joquebede teve o prazer de ter o seu filho novamente em seus braços e foi paga. Ela foi paga, ela foi contratada pela filha de Faraó para cuidar de seu próprio filho. Tudo isso pela coragem e iniciativa desta jovem, desta adolescente. Nós precisamos, enquanto líderes, enquanto professores, enxergar isso, né? Enxergar. A gente muitas vezes olha para o adolescente e a gente só vê os lados negativos, né? Às vezes somente aquilo que não é legal, mas em meio, né, a todas as dificuldades que eles enfrentam, tem muita inteligência, muita criatividade, muita coragem e muita iniciativa. Nós só precisamos aprender a direcioná-los para que eles possam agir de maneira correta. Tópico 4, aqui já chegando para o final aqui da nossa revista, esta história de Miriam, ela realmente é uma história muito linda, tá? Marcando uma geração. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, você sabe que isso é muito importante para nós. Em memória, o próprio Deus honra Miriam de forma particularmente especial através do profeta Miqueias. Certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Então, Miriam, ela também é citada, tá, pelo próprio Deus ali como alguém que exerceu também, junto a Arão e Moisés, um papel de liderança. Um papel de liderança, tá? Lá na travessia do Mar Vermelho, ela conduziu, após eles passarem o Mar Vermelho, ela conduziu Israel na adoração. Ela esteve ali, tá certo? Agora, Miriam também, ela é de carne e osso, certo? Como todos os grandes personagens bíblicos, ela teve momentos de deslizes e viveu suas consequências, tá? Quando ela murmurou com Arão contra Moisés. Ela chamou Arão e falou assim: escuta, Arão, será que Deus só fala por meio de Moisés? Não fala com a gente também? É só Moisés que escuta a voz de Deus? A Bíblia diz que o Senhor ouviu. A Bíblia diz que o Senhor ouviu. E aí o negócio ficou feio. Mas isso mostra que mesmo os grandes heróis têm as suas fraquezas, têm as suas debilidades, mas Deus, que é misericordioso, ele restaurou Miriam. Ele a restaurou. E aí conclui aqui: não são os grandes que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Então, nós só temos Moisés porque tem uma Miriam que, olha, com muita coragem, ela se embrenhou no meio daquele rio, por trás ali dos juncos e tal, para ver o que ia acontecer com o seu irmãozinho, e se deixou ser usada por Deus. Para mim, a grande lição aqui é exatamente o fato de que Miriam não tinha a menor noção da proporção de sua iniciativa. Então, pode acreditar, tem muitas coisas que nós fazemos, muitas atitudes que nós temos, que naquele momento não temos a ideia da proporção que aquilo vai tomar. Não temos a ideia do tamanho, do efeito, do resultado que aquilo vai gerar. Mas quando nós estamos confiando em Deus, na direção de Deus e dispostos a servir, Deus nos usa de forma poderosa, como usou Miriam. E o Deus que usou Miriam, uma adolescente, para mudar o curso da história, porque se tem um Moisés libertador, é porque tem uma Miriam que teve coragem, que teve iniciativa. Então, o mesmo Deus que usou Miriam é o mesmo Deus que continua usando adolescentes no dia de hoje para realizarem obras extraordinárias. Amém, meus amigos? Esta foi a nossa lição 2 na classe de juvenis. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, mande para todos os departamentos da igreja. Temos aulas para
pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Forte abraço. O link para as dinâmicas está aqui na descrição. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.